Viva, nos próximos minutos vamos estar à conversa com Inês Sousa Real, é a porta-voz do PAN, o Partido de Pessoas, Animais e Natureza, e uma entrevista que acontece no âmbito das eleições legislativas de 18 de maio. Bem-vinda, mais uma vez, aqui à Renascença. Dos partidos com a atual representação parlamentar, apenas o PAN não apresentou o programa eleitoral. Pergunto-lhe se isso é porque considera que já ninguém vota a olhar para os programas eleitorais ou se tem estado à espera de conhecer os outros programas ou a razão é toda outra. Antes de mais, obrigada pelo convite. Lamento que seja apenas numa semana em que perdemos um bom homem, o Papa Francisco, e cujo legado, até mesmo ao nível daquilo que é o combate à crise climática, a inclusão e o apelo, não apenas na Igreja, mas uma sociedade inclusiva em que todas as pessoas sejam respeitadas, deve ser um legado que devemos perpetuar e não podia deixar de o referir, até considerando que estamos ainda em luto nacional. No que diz respeito ao programa, é precisamente por todas as razões menos as que referiu. Nós, apesar de estarmos num ato eleitoral muito curto, queríamos garantir a participação cidadã, ouvir novamente a Academia, rever o programa, até porque o PAN teve muitas conquistas ao longo destas duas últimas legislaturas. Foram legislaturas curtas, mas enquanto deputada única e apesar de todos os obstáculos que enfrento no Parlamento, temos conseguido aprovar medidas muito importantes para os portugueses e para as famílias, como foi o Porta 65 para a habitação das vítimas de violência doméstica, ou até mesmo a majoração do abono para as pessoas com deficiência, o fim da mineração em mar profundo, ou as verbas para a proteção animal. E importa, por um lado, rever o programa e atualizá-lo, mas por outro, auscultar à mesma a sociedade civil, e por isso vamos oficialmente apresentar o programa no dia 3 de maio, e até lá temos estado a entregar em mãos os vários eixos que compõem este programa. Por um lado, simbolicamente, começámos precisamente com a APAV, onde entregámos o compromisso violeta, ou seja, o nosso eixo do programa para combater a violência doméstica ou o abuso sexual contra mulheres, mas também contra crianças, com um conjunto de compromissos que faremos prioridade e que vou dar entrada no Parlamento após o dia 18 de maio, como, por exemplo, tornar o crime de violação um crime público, garantir que no seguro à habitação se inclui as respostas de alojamento de emergência e que é coberto esse mesmo alojamento de emergência das vítimas de violência doméstica para que não tenham que ficar reféns em casa junto aos agressores, ou até mesmo a pensão para os órfãos da violência doméstica, que é um valor completamente indigno. Falamos de 179 euros que neste momento é dado a esses jovens que perdem a mãe e também o pai fruto da violência doméstica, porque queremos que o mínimo que seja atribuído seja o IAS, para que haja o mínimo de dignidade para estas jovens que perdem fruto da violência doméstica as suas mães. Deixe-me voltar aí um bocadinho atrás sobre o crime público de violação, até socorrendo daquele caso recente de uma violação em grupo, que foi depois partilhada nas redes sociais e em que não houve qualquer tipo de denúncia. Essa inexistência de denúncia também podia ser criminalizada do ponto de vista do PAN? No nosso entender, no caso das plataformas, entendemos que deve haver responsabilidade criminal se não houver de imediata remoção dos vídeos das plataformas da internet. Quando defendemos que a violação deve ser crime público e acompanhamos, neste momento, a petição já vai com cerca de 166 mil peticionários a pedirem que seja reconhecido como tal, entendemos que há de facto uma responsabilidade social de darmos todos resposta a este tipo de crime. A responsabilidade não pode ser apenas da vítima, quer de participar, quer de atuar, e daí a emergência de tornarmos isto como crime público, seja para que do ponto de vista formal e jurídico o Ministério Público possa atuar logo que tem conhecimento, mas também porque tem que ser um compromisso de toda a sociedade erradicarmos este tipo de violência. E esse caso da jovem que viu o vídeo partilhado, a jovem de 16 anos em Loures, vem demonstrar que os números que nós temos, os 10% de aumento dos crimes de violação, não são apenas números, são casos bem reais de vítimas que veem a sua vida destruída, quer com o ato da violação, quer depois com a revitimização que acontece a cada partilha, a cada indiferença, e infelizmente não é caso único. Tivemos também agora recentemente uma sentença de um militar que partilhou também um vídeo de violação com os colegas e que, portanto, teve apenas uma pena de 7 anos e que é manifestamente insuficiente. As penas que têm acontecido até aqui, que em regra depois são penas suspensas, em que não só o sinal que está a ser dado às vítimas é que não vale a pena a denúncia porque as penas são suspensas. Foi um reforço da moldura penal.
o reforço da moldura penal e que se deixe de ter um mecanismo de suspensão, e para isso precisamos de facto de aumentar por um lado as penas e por outro afastar os pressupostos de suspensão das penas, que normalmente é até crimes praticados com uma moldura até 5 anos, temos de afastar deste tipo de crimes. Crimes de violência doméstica, crimes de violação não podem ter a aplicação da pena suspensa. E o mesmo em relação àquilo que aconteceu ainda esta semana com um juiz a entender que um homem adulto de 33 anos que pediu a uma jovem de 13 anos para mostrar as suas partes íntimas não é crime. Isto é absolutamente inaceitável, e no compromisso violeta, o que nós também propomos e incluímos no nosso programa, é precisamente que haja mais formação para os magistrados, para os operadores judiciais, para os órgãos de polícia criminal, e que haja uma rede nacional de apoio às vítimas para que possam existir guias de boas práticas. Aliás, essa foi também uma aprovação do PAN no fecho desta legislatura, a criação de um guia de boas práticas para que as vítimas possam efetivamente ter um apoio eficiente no nosso país. Vamos avançar para o tema da política fiscal. Tem defendido a redução do IRC. A Inês Sousa Real e o PAN aproximam-se mais da opção de Pedro Nuno Santos de que não pode ser uma descida transversal, ou da proposta da AD, que neste momento propõe uma redução de 15% no IRC. O PAN defende uma proposta de forma progressiva, ou seja, que até ao final da legislatura o IRC possa descer para os 17%. Queremos garantir também, e tem gerado alguma confusão aquilo que é a nossa visão do ponto de vista do apoio às empresas, mas a nossa visão é muito clara. O PAN defende uma economia verde, não diabolizamos as empresas, temos a consciência que o tecido empresarial português é composto na sua maioria por pequenas e médias empresas, e queremos garantir que, a par desta descida do IRC, pomos fim, por exemplo, a borlas fiscais para empresas que mais lucram e poluem, como é o caso da isenção sobre os produtos petrolíferos e dos 300 milhões de euros, que todos os anos no orçamento vai para este tipo de empresas. Aliás, não deixa de ser curioso que precisamente quer o Governo tenha perpetuado esta medida e precisamente uma das empresas que, neste caso, é cliente da empresa de Luís Montenegro, seja precisamente uma gasolineira, e, portanto, percebemos que há aqui uma ligação a este mundo que claramente depois acaba por, de alguma forma, condicionar as políticas do nosso país. E queremos garantir também que, pelo contrário e pela positiva, há majorações, há benefícios fiscais para empresas com boas práticas. Por exemplo, empresas que paguem os espaços sociais aos trabalhadores, que paguem as creches dos seus funcionários, porque entendemos que a justiça fiscal tem que ser uma justiça alinhada com a justiça social e ambiental. Na habitação, o PAN tem proposto medidas específicas de apoio aos jovens para a aquisição de casa própria. Como é que vê, por exemplo, a proposta do PS de uma dotação anual financiada pela Caixa Geral de Depósitos para a construção de habitação pública? E creio que o Bloco de Esquerda também tem propostas que ligam o apoio à habitação à Caixa Geral de Depósitos. Como é que vê estas propostas mais à esquerda? Antes de mais, importa termos presente que as políticas da habitação no nosso país dos últimos anos falharam redondamente. Tivemos governos que prometeram sucessivamente, e aqui PS e PSD acabam por não ser muito diferentes. E já não basta construir casas, é preciso dar apoios. É preciso, com urgência, não só apostarmos, por um lado, na construção, para que haja mais imóveis no mercado e permitirmos assim baixar os preços, porque se a oferta é escassa, as leis do mercado aqui funcionam como todos nós aprendemos na escola e nas universidades. Depois, por outro lado, garantir que também a curto prazo existe a disponibilidade de património do Estado. Nós temos 10 mil casas, pelo menos os últimos dados que temos é que existem 10 mil imóveis do Estado que estão fechados e que não estão colocados ao serviço da população. O que o PAN defende é a reabilitação deste património imóvel do Estado para ser colocado à utilização da população. E, em simultâneo, também baixarmos o IVA da reabilitação, portanto, da reconstrução de imóveis, para que também nesse setor, o setor da construção, possa ser incentivado a aproveitar o que já existe e não estarmos sempre a construir até em locais, e nós temos-nos oposto à lei dos solos, precisamente porque achamos que não vai nem resolver o problema da habitação, mas sim pôr em causa a destruição de valores naturais, mas também no que diz respeito, e olhando para aquelas políticas que me falou, quer do PS, quer do Bloco de Esquerda, o PAN acompanha os jovens e as famílias que sonham em ter casa própria. Nós achamos que não podemos olhar única e exclusivamente para o mercado da habitação e para as soluções da habitação através do arrendamento. Precisamos de arrendamento acessível, é um facto, de reforçar o Porta 65 e tornar os prazos mais céleres. Os tempos de espera têm sido muito demorados, mas no que diz respeito à habitação, a medida de Pedro Nuno Santos
peca apenas num aspecto. Nós acompanhamos que possa reverter de alguma forma os lucros da Caixa para as políticas de habitação, mas lamentamos é que o PS não tenha acompanhado o PAN na proposta para o regime bonificado para os mais jovens, e aqui a Caixa Geral de Depósitos deveria ser mais competitiva, não apenas nos jovens, mas também na oferta de empréstimos para as famílias, tendo em conta também a sua natureza pública. E depois, por outro lado, não nos podemos esquecer que os lucros que a Caixa tem também provêm de comissões abusivas e excessivas que depois são cobradas às famílias e às empresas. E, portanto, estarmos a dizer que... Nomeadamente na habitação. Inclusive na habitação, apesar de nós termos no Orçamento de Estado conseguido limitar e baixar a questão das comissões de habitação, é insuficiente, sabemos, foi uma medida importante que o PAN conseguiu, mas ainda assim não é o suficiente para que as famílias e as empresas possam ser ajudadas, mas não deixa de ser um pouco perverso, porque está a ser à mesma do bolso das famílias e à mesma do bolso das empresas suportar esse custo. É certo que é canalizado e daí não nos opormos à medida, mas o PAN quer ir mais longe. As nossas propostas para a habitação são muito claras. Queremos garantir não só a disponibilização do património do Estado, que hajam cooperativas e que se retome este modelo da cooperativa de habitação, inclusive do ponto de vista intergeracional, e uma medida que poderia ajudar as autarquias a terem mais casas no mercado, que é uma medida que em 2013 já tivemos em Portugal, que é precisamente os créditos e os regimes locais de recurso ao crédito, para que também de forma concertada, se forem vários municípios a negociar estes empréstimos, ser mais fácil as condições de acesso do que cada município isoladamente. Está a ressurgir um problema de barracas nas grandes cidades e nas periferias de Lisboa e Porto, no caso de Loures, por exemplo. É preciso um novo PER, um novo programa especial de realojamento que tivemos, por exemplo, nos anos 90, ou o que é necessário? É preciso executar, acima de tudo, porque, como eu referi há pouco, a política de habitação tem sido um dos maiores falhanços dos nossos governos nos últimos anos. Nós precisamos de ter habitação social condigna. É impossível continuarmos a ter bairros como a Quinta do Ferro ou até mesmo em Almada e outras zonas das áreas metropolitanas, porque nem sequer estamos a falar de lugares recônditos do país. Continuamos a ter pessoas a viver em situação de sem-abrigo, continuamos a ter barracas e precisamos com urgência de ter um plano nacional que, do ponto de vista da habitação, seja ela para a classe média ou da habitação social, garanta que as pessoas têm este seu primeiro direito, o direito constitucionalmente consagrado, que têm o acesso à habitação. E nessa medida o que falta é executar. E eu recordo que o PAN, até termos o governo da AD, tinha conseguido no Orçamento de Estado todos os anos uma meta para o Housing First, para a casa primeiro, portanto para precisamente recuperarmos aquilo que era a habitação digna para quem está em situação de sem-abrigo, porque quem vive em barracas também está em condição de sem-teto, porque estamos a falar de pessoas que moram em situações de não só precárias, de forma bastante ilegal, e naquilo que possam ser construções que estão ilegais, como os bairros de génese ilegal, neste caso as Augis, continuar e recuperar aquilo que eram os processos de legalização também desses bairros. Acima de tudo, nós temos de dar condições dignas às pessoas para viverem. O que não é aceitável é que no nosso país tenhamos neste momento pessoas que trabalham e não conseguem pagar casa, e em particular mães, famílias monoparentais, mães com filhos, que neste momento não têm alta social dos hospitais porque estão sinalizadas como em situação de sem-abrigo. Os dados oficiais de 2023, que são os últimos dados que temos, davam-nos que existiam pelo menos 63 crianças no nosso país nesta situação. E aqui nós estamos a falhar do ponto de vista humanitário para com estas pessoas que trabalham, que pagam os seus impostos, que fazem as suas deduções e que ainda para mais têm crianças a seu cargo e não conseguem ter a segurança de um teto. Tendo em conta a guerra comercial da administração dos Estados Unidos da América, de Trump, e toda a incerteza internacional, como é que Portugal se deve preparar para um cenário económico que o Conselho de Finanças Públicas e o Banco de Portugal já descreveram, que pode ser mais pessimista do que o previsto, por exemplo, pela AD? De facto, o governo tem sido um pouco negacionista naquilo que diz respeito ao impacto que as tarifas de Trump e esta postura e esta instabilidade internacional pode ter no país. Nós sabemos que áreas como o têxtil, o calçado, a cerâmica podem ser afetadas, que há postos de trabalho que possam estar em causa, e por isso mesmo para o PAN é absolutamente urgente que o governo tenha uma perspectiva e que haja um plano que garanta não só a aposta naquilo que possa ser a proteção destes postos de trabalho, como também a reconversão
reversão dos mesmos em setores que possam ser mais afetados. Para isso, a União Europeia tem que responder a uma só voz naquilo que possa ser a proteção dos postos de trabalho. Tem sido um pouco incompreendido aquilo que eu tenho defendido, que modelos como, por exemplo, a Alemanha já implementaram. Os Estados-membros têm falado muito no investimento da defesa. A AD tem andado aqui a brincar um pouco também em querer investir na defesa, ignorando o papel que Portugal tem ou não tem neste contexto geopolítico também do ponto de vista militar. Acho que é um erro esse investimento, a despesa. Acho que é uma extravagância, tendo em conta aquilo que é o papel que Portugal tem do ponto de vista militar. Nós temos sim uma vertente do ponto de vista da formação, até mesmo na produção de drones, ou poderíamos ter uma forte aposta, por exemplo, atendendo à nossa posição geográfica, na componente da produção, por exemplo, de barcos. Essa área sim poderia ser recuperada e resgatada e chamada a Portugal, recuperarmos os nossos postos estratégicos do ponto de vista desse tipo de produção. Agora, não nos podemos esquecer que se a Alemanha garantiu que cada euro investido em defesa tem que ser um euro investido na área social e, sobretudo, não deixarmos de olhar para a componente laboral e para os postos de trabalho que estão aqui em causa, Portugal deveria de seguir o mesmo exemplo e é isso que nós temos defendido. Se há investimento em defesa, tem que haver investimento na salvaguarda dos postos de trabalho. Precisamos de executar com urgência, por exemplo, áreas do PRR que têm ficado para trás, como é o caso da indústria verde e dos 429 milhões de euros que estão por executar e que poderiam ajudar na manutenção destes postos de trabalho e na industrialização e na versão de uma economia mais verde. A indústria verde consegue conciliar-se com esta reindustrialização ligada à defesa e, enfim, cibersegurança, todo esse arco ligado à segurança e à defesa? A indústria verde é precisamente o que nos pode tornar até mais competitivos e, por isso mesmo, fazer aqui um caráter diferenciador, porque quando falamos de alinharmos quer a inteligência artificial, quer a produção de drones, quer até mesmo a adaptação do território às alterações climáticas e das infraestruturas às alterações climáticas e à própria guerra, a indústria verde aqui entra evidentemente e estes fundos são 429 milhões de euros que Portugal não se pode dar ao luxo de desperdiçar. Poderiam ajudar efetivamente em áreas que temos que proteger, como referidas da cerâmica ao calçado. A própria indústria do vinho também tem-se queixado muito daquilo que vai ser o impacto. E já bastava aquilo que iam sofrer com as alterações climáticas, estarem também a ficar reféns destas tarifas de Trump. Parece-nos que é de facto uma visão curta da AD, não estar a olhar para estes setores e estar a apostar em algo que nos poderia tornar mais competitivos, mais fortes e resilientes, porque sabemos, e os dados existem, que cada euro investido na economia verde tem o potencial transformador de 2 euros de crescimento no PIB, para além dos postos de trabalho que a própria OIT, do ponto de vista internacional, tem vindo a dizer-nos que quer para combater a desigualdade de género, quer para também potenciar mais postos de trabalho ao nível global, é a economia verde que nos pode ajudar neste efeito transformador. Para si é certo que no pós-eleições o Presidente da República vai chamar a governar o partido que vencer as eleições ou o partido e a solução que der garantias de uma governação que dê estabilidade política com alguma duração no tempo? Eu acho que caberá haver aqui uma leitura, por um lado, da insatisfação dos portugueses, da indignação perante irmos novamente para um ato eleitoral e para mais instabilidade, e que é importante que o país tenha estabilidade no próximo ciclo político. Não faz qualquer tipo de sentido andarmos a desbaratar dinheiro que o país não tem em atos eleitorais sucessivos. Vamos gastar 25 milhões de euros, pelo menos agora com estas eleições, e Marcelo Rebelo de Sousa deverá chamar, de facto, o conjunto de partidos, para além de ouvir todos os partidos como habitualmente, chamar a governar o país, aquele que seja a maioria que se forme com maior capacidade de estabilidade por um lado, mas também de garantir que a democracia é preservada. Nós temos tido partidos, como é o caso do Chega, que têm-se aproveitado da insatisfação das pessoas, mas que põem em causa a democracia e os alicerces que o 25 de Abril procurou construir. A própria AD está a fazê-lo agora ao eliminar as cerimónias do 25 de Abril e, portanto, não nos podemos esquecer que há desafios que não ficaram para trás, como o combate à pobreza, à habitação, a saúde, a própria proteção animal e a biodiversidade. Podemos vir a ter uma nova geringonça, ou à esquerda ou à direita. Não tem de ser o partido mais votado ou a solução, coligação, enfim.
mais votada a ser chamada para formar governo? Acho que neste momento há um desafio de todos os partidos que querem ser úteis para os portugueses e para a democracia, como é o caso do PAN, que tem sido um partido muito útil para as causas que os portugueses acreditam e que não se diz respeito apenas à habitação ou à saúde, mas também ao combate à violência doméstica, ou à proteção animal e até mesmo à crise climática. Acho que, de facto, caberá a todos os partidos do espectro democrático darem essa resposta e garantirem que a solução governativa que sai após o dia 18 de maio é uma solução que garanta a estabilidade, por um lado, do país, mas também a estabilidade democrática, porque em política não vale tudo e para estar no poder é importante que não hajam alianças com quem, de forma oportunista, tem capturado as emoções e a indignação dos portugueses, mas que depois é um risco e um perigo para a democracia tal como a conhecemos. E o PAN está disponível para dar essa garantia de estabilidade, quer ao PS, quer à AD? O PAN tem sido um garante não só de estabilidade, e os portugueses sabem, contam connosco para continuarmos a trabalhar até ao último momento em prol das suas causas, tal como fizemos no fecho desta legislatura, em que, quando já estavam todos virados para eleições, foi o PAN que garantiu que não fechávamos este ciclo legislativo sem que as famílias de acolhimento, por exemplo, temporário, pudessem adotar. Tentámos também o mesmo com a licença parental e, infelizmente, esbarrámos aqui na maioria parlamentar, quer da AD, quer também do PS, mas vamos voltar a apresentar esta iniciativa e, portanto, as pessoas portuguesas contam connosco para, de facto, garantirmos que uma agenda governativa que seja formada no pós-18 de maio seja uma agenda distinta, porque mais ninguém vai estar preocupado, por exemplo, em reduzir o IVA da saúde animal, em baixar, neste caso, aumentar o IVA das touradas e levarmos esta matéria novamente a referendo, ou quando sabemos que mais de metade das famílias em Portugal têm animais de companhia, garantir que existe um SNS para essas mesmas famílias que passam tantas dificuldades para apoiar os seus animais. Não há ninguém que leve estas preocupações para a agenda política, a não ser o PAN. E por isso mesmo os portugueses contam connosco para combatermos também o negacionismo climático que tem assolado, em particular, governos como a da AD, que têm ido até atrás da agenda extremista do Chega, de forma absolutamente incompreensível. Uma última pergunta sobre... Tem havido muitas personalidades a defender uma solução do tipo Bloco Central perante esta incerteza e estes miniciclos legislativos. Manuel Ferreira Leite, Pedro Cisa Vieira, Ferro Rodrigues, aqui na Renascença e no Público. O que é que acha desta solução e se, de alguma forma, deixa de lado partidos como o PAN? Acho que claramente os portugueses estão fartos dos grandes partidos que prometem tudo em tempos de campanha eleitoral, mas depois executam muito pouco. Foi o PS e o PSD que bloquearam, por exemplo, a licença parental remunerada a 100% até 6 meses. O IVA zero do cabaz essencial foram esses mesmos partidos que votaram contra e que não acompanharam, mas que agora prometem isso mesmo em tempos de campanha eleitoral. Para a democracia e para o país, seria estarmos a premiar quem nos arrastou de forma irresponsável para estas eleições, porque eu recordo que se estamos em eleições foi devido à irresponsabilidade de Luís Montenegro, foi devido também a Pedro Nuno Santos, que não quis sentar-se para negociar com Luís Montenegro em relação à CPI, que agora afinal diz que a CPI já não era assim tão necessária, e o próprio Chega, que de forma absolutamente irresponsável tem contaminado aquilo que é a estabilidade governativa na Assembleia da República, aquilo que tem sido o trabalho parlamentar e que mais não quer do que chegar ao poder, mas que também não arruma os problemas que tem dentro da sua bancada. E por isso mesmo, tendo em conta que os portugueses não só estão insatisfeitos com aquilo que tem sido a posição dos grandes partidos, há um voto útil no dia 18 de maio, que é um voto em partidos como o PAN, que têm trabalhado, que não viraram as costas aos portugueses, e esperamos que claramente qualquer solução governativa conte sim com a agenda distinta de partidos como o PAN e não com o Bloco Central, porque eles são os principais responsáveis pelo estado em que o país está e pela insatisfação que as pessoas sentem. Agradeço a Inês Sousa Real, é porta-voz do PAN, Partido de Pessoas, Animais e Natureza. Mais uma entrevista que acontece no âmbito das eleições legislativas de 18 de maio. Uma conversa que teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e também de Rui Campos e a gravação vídeo de Fábio Oliveira. Agradeço novamente a Inês Sousa Real por esta conversa. Obrigada também.